Agora é Maurício Saraiva, está lá em Porto Alegre, vai falar da dupla Grenal. O Grêmio começou vencendo no Campeonato Gaúcho e debaixo de chuva, né? 2-0, primeira amostra daquilo que o Renato pretende colocar em campo, muito com base ainda do trabalho desenvolvido ao longo do período que ele ficou à frente do Grêmio em 2016. Boa tarde, Maurício, grande abraço. Boa tarde, Jader, a todos que estão conosco no Seleção. Vitória padrão, vitória ao natural, no ritmo, eu não vou dizer exatamente um ritmo de treino, como se isso fosse pejorativo, mas num ritmo que não precisou se alterar, não precisou de nenhum sacrifício para o Grêmio fazer 2-0 no Ipiranga de Erechim. Foi apenas a confirmação de uma superioridade muito grande, técnica e tática, de um time que vinha campeão do fim da temporada anterior, encaixado com uma perda só, que foi o Wallace, de quem vocês falavam há pouco. Aliás, uma informação adicional nessa avaliação que o Grêmio fez de lidar com o fato consumado, de que o Wallace estava acertado com o clube alemão e tentar lidar da melhor maneira com isso e tirar o melhor proveito disso. O Grêmio recebeu à vista o valor desta venda. Os seus 20 milhões de reais entraram imediatamente. Então, já que não dava para segurar o Wallace, porque o Wallace estava com a cabeça longe, já acertou e tudo isso que nós conversamos, desde o Bem Amigos da última segunda-feira, o Grêmio recebeu à vista esse dinheiro, zera a sua pendência com os jogadores, que era ainda do ano passado, e algum reforço haverá de dar ao Renato para a Libertadores, que começa já. Ontem, o destaque foi o Fernandinho no segundo tempo, quando o Grêmio já ganhava de 1-0. O Fernandinho entrou e fez um gol que é a cara do melhor Fernandinho. O problema da carreira do Fernandinho até agora, e eu não sei se os amigos da bancada concordam, o Fernandinho teve bons momentos no Flamengo, antes no São Paulo, antes no Atlético Mineiro, eventualmente no Grêmio, na sua passagem anterior, mas ele é muito irregular. O melhor Fernandinho é capaz de fazer um gol como o de ontem. Ele pega a bola pela direita, ele traz para dentro, com muita sabedoria, esperando o tempo certo para bater, bate rasante no canto do goleiro, um gol muito bem feito. Mas regularmente ele não faz isso. Nas outras vezes ele faria este gol, passaria 3 ou 4 partidas jogando muito menos, sendo substituído ou nem entrando, e lá pelas tantas vem outro gol dele. Pois bem, se ele conseguir regularidade nessa passagem, e o Renato é um treinador que tem entre as suas qualidades recuperar jogadores discutíveis, ele fez isso com o Douglas em 2010. Quando ele chegou aqui em 2010, o Douglas era vaiado no alto-falante, no anúncio do alto-falante. Naquela mesma temporada ele pega a seleção com o Mano, num jogo contra a Argentina no Japão. E hoje o Douglas é indiscutível, outra vez com o Renato Portaluppi. O Renato fez isso também recentemente com o Marcelo Oliveira, está fazendo isso ou pretende fazer isso com o Fernandinho. Entre todas as vezes em que acertou nessa recuperação de jogadores, a única exceção a confirmar a regra foi Henrique Almeida. Ele tentou e o Henrique Almeida não deu resposta alguma, mas o Fernandinho pode dar. Ontem ele entrou bem, sempre descontando, claro, que é o Grêmio contra o Ipiranga de Erechim, com uma qualidade técnica bem inferior. Mas sem contar, não é, Maurício, que o próprio Renato deu respaldo publicamente para o Fernandinho, né? Ele tratou de, já nesse primeiro momento, sinalizar de que ele conta com o jogador. E isso também pode começar a pesar nesse trabalho que o Renato vai fazer de resgatar o bom momento aí do Fernandinho, né? E a própria entrevista, né, Jader, que o Fernandinho dá ao final do jogo para o Júlio César Santos, no final da transmissão, é uma entrevista grata ao Grêmio, pela chance que está tendo de voltar ao clube e permanecer para jogar uma Libertadores. Ele não ficou no Flamengo porque pediu um salário que o Flamengo não quis pagar. No Grêmio ele já tem um salário acertado que está no contrato, não tem o que conversar. Mas ele está sendo recebido. O Grêmio podia simplesmente pegar o Fernandinho e oferecer para um outro clube. Não, o Fernandinho fica. Até porque o Renato deve estar entendendo que, como não chegaram reforços de fora, ele vai ter que se reforçar com o que ele tem no elenco. E o Fernandinho é do seu elenco. Com o gol que fez ontem, ele cresce na parada. Eu não diria para titularidade. O titular continua, o Pedro Rocha. Eventualmente poderá ser o Bolanhos, até o Everton na frente do Fernandinho. Mas ele vira a opção. Aliás, Saraiva, ontem estava ouvindo a entrevista coletiva do Renato, depois da partida, pela Rádio Gaúcha, e ele estava falando sobre uma promessa da diretoria do Grêmio para ele, que depois da primeira fase da Libertadores, ele teria à disposição 1 ou 2 grandes tiros. Que grandes tiros seriam esses, aonde o Grêmio vai arrumar jogador depois da primeira fase da Libertadores, já no meio do ano? Que janela o Grêmio vai arrumar para arrumar jogador, hein, Saraiva? Pois é, Lino, um dos grandes tiros, antes da venda do Wallace, era um jogador diferenciado do meio para frente. O vice de futebol anterior, Adalberto Praz, chamou de fazedor de gols. Um cara é diferente mesmo, só que o fazedor de gols custa muito caro. Então esse é um dos tiros que o Grêmio vai tentar. No mercado que, como você bem lembra, já estará restrito em relação ao que era no início de janeiro.
Se nós estamos falando no fim da primeira fase da Libertadores, o Grêmio vai ter que pesquisar brasileiros que estão no exterior, brasileiros que estão com o contrato terminando, sul-americanos que não estejam na Libertadores e possam ser bom reforço. O Grêmio vai ter que contar com o mercado, onde a pesquisa vai ser muito mais minuciosa. Além desse tiro do meio para frente, o Renato certamente está contando agora com um volante, já que perde o Wallace, está colocando no primeiro momento o Jailson titular, o Michel, que veio do Atlético Goianiense, campeão da Série B, foi contratado no início de janeiro, então também um volante deve ser um dos tiros do Renato Portaluppi. Eu não estou falando em zagueiro, porque a questão zagueiro já está colocada, o Grêmio tem 3 no elenco. É evidente que ele precisa quantificar o seu elenco com mais zagueiros, tanto melhor se for um zagueiro de boa qualidade. Você não pode ir para uma Libertadores com 3. Então, desses 2 tiros que o Renato está cogitando, um seria um volante repondo o Wallace, de uma qualidade que pudesse chegar para ser titular, e o outro um homem do meio para frente, o tal do fazedor de